E nesse último final de semana tivemos um show que lotou um dos maiores estádios brasileiros. Eu não estou falando de Coldplay, suas pulseirinhas, não estou falando de Lollapalooza, não, estou falando de uma banda nacional, Skank. Lotou o Mineirão, mais de 50 mil pessoas, um show de despedida épico. Estava acompanhando nas redes sociais, a maioria relatou que foi o melhor show das vidas deles. Uma banda com um repertório incrível, que passou por diversos estilos musicais, mas teve ali no reggae, no rock, no pop, sua principal base, e se misturando. E com muita música regional e muita música brasileira no meio, isso que era o mais legal. Os 4 rapazes de BH, 2 atleticanos, 2 cruzeirenses, Haroldo, Lelo, Samuel, Henrique. Mas embora mineiros, o mais legal do Skank é que o Skank ele passeou pela música da América Latina toda. Ele foi ao Caribe com o reggae, que te dava uma sensação de praia ali. Ele veio para o interior do Brasil com calango, que é uma coisa meio estilo um pouco parecido com o forró, uma batida que se tem ali em Minas e tudo. E também do Nordeste, ele usava elementos de forró em suas músicas. Ele passeou, se você pegar a música Balada do Amor Inabalável, é praticamente uma bossa nova, elementos de samba apareceu em várias das composições. É, sem dúvida, uma das maiores bandas de pop rock da história da música, não só brasileira, mundial. Se falasse inglês, teria um sucesso estrondoso, porque, assim, a gente tem que pegar o Skank como a banda ficou muito caracterizada por aqueles hits da década de 90, cover do Roberto Carlos, Proibido Fumar, TV, e outras músicas de Jack Tequila, que são músicas muito bacanas, muito legais, em show elas têm uma presença assim incrível. Só que é uma banda muito mais do que isso, muito mais. É um caldeirão rítmico, assim, impressionante. Passeou também, transitou pelo Clube da Esquina, né? E pelos os Beatles, uma influência forte de Beatles, ali, principalmente na segunda fase da banda. Muita gente não curte, porque aqueles fãs raiz do Skank curtiam era o reggae, era a música mais animada, entre aspas. E aí, no meio ali da trajetória deles, eles resolveram migrar para esse lado. Eu confesso que eu prefiro a primeira fase também. Só que o talento dos caras em certas composições e até discos, nessa linha mais Clube da Esquina e Beatles, é assim, é surreal. O disco como Cosmotron, você pode ouvir, ele é uma obra-prima, de cabo a rabo. Se você abrir um pouco a cabeça, esquecer um pouco como a banda era antigamente e mergulhar naquele som, na minha opinião, é um dos melhores discos de rock da história da música brasileira. Embora é um rock mais tranquilo, mais pop, mais linha Beatles. Não estou falando aqui de rock, aquele cara que gosta de AC/DC, de guitarra, Não. Agora voltando à fase inicial, por que eu acho que o Skank foi uma maior banda brasileira? Eu não tenho dúvidas, assim. Por quê? Quem pega a música brasileira na década de 60, 70 vai falar que o Mutantes foi a melhor banda. Depois a gente teve a turma da década de 80 muito forte, só que também era nichado, eram bandas de rock. Você tem ali o Titãs, que é uma banda clássica de rock, você tem ali Engenheiros do Havaí, o próprio Legião, seguiu uma linha ali parecida com os Smiths, um pouquinho do punk ali. A banda que diversificou mais, que trouxe mais elementos de música brasileira nessa época foi o Paralamas do Sucesso, que eu acho que ali abriu o caminho para o que a gente teve na década de 90. Já um som mais animado, mais swingado e também influência do reggae jamaicano. Só que, na minha opinião, o Skank aprimorou isso, porque o Skank ele veio depois da década de 90, ele tem uma discografia mais consistente e ele inovou mais, ele experimentou mais ritmos. O Skank começou com reggae lá no início, ali, 91, 92, com esse disco aqui, que leva o nome deles. Emplacou hits ali, e embora seja reggae, não é aquele reggae roots, é um reggae um pouco mais animado, mas tem
elementos de dub e do reggae jamaicano, do dancehall, muito interessantes. Já começou a cair nas graças, né? Já teve música que a gente, o Loucura, que entrou em novela, e ali a gente viu aquela pegada animada. E o interessante é que ele trouxe esses elementos numa época que o ritmo não era popular, embora já tinha os ensaios do Paralamas, o Gilberto Gil já tinha trazido o reggae depois que ele voltou do exílio, o reggae muito popular na Inglaterra. Ele veio para cá, ele trouxe esses elementos de reggae, fez sucesso, músicas em clássicos da música brasileira nesse ritmo, só que não foi de maneira pontual. O Paralamas, embora uma influência mais forte até de reggae, mas o Paralamas sempre foi visto como uma banda de rock. E aí o Skank não, ele já veio trazendo com tudo, caiu no gosto da turma. Depois ele emplacou nada mais, nada menos que o Calango, que é outro clássico da música, que ele teve seus principais hits da carreira, que deixaram a banda mais conhecida. Só que o mais interessante do Calango é que ele foi além, e ele fez uma mistura de música nacional muito forte, influência de forró, uma influência do que eles chamam de calango, né, que dá o nome ao disco. Misturou com reggae, letras muito interessantes, já abrangiu a questão do desigualdade social. Você tem a música com esmola, que é uma brincadeira, entre aspas, mas ela abrange essas questões de forma simples, não panfletária, não tomava partido, mas lançava isso e fazia a gente refletir. O próprio Pacato Cidadão, que é o cidadão médio brasileiro, bem caracterizado. Você tem uma homenagem ao estivador. Assim, a cerca, que ela já tem elementos até do teatro, fez um clipe espetacular, o clipe de A Cerca, quem tiver a oportunidade, dá uma conferida, né? Que é um teatrozinho de fantoches, que mostra a história da cerca, né? De duas pessoas no interior ali que disputam um pedaço de terra. Isso é um fundo também de você colocar elemento da terra nas músicas, que apareceu depois num disco assim que estourou muito deles, que foi o Samba Poconé, que ele é muito conhecido pela Garota Nacional, né? Que tem aquele clipe, certo apelozinho sexual, teve muita presença na MTV, mas embora tenha esse apelozinho sexual, nada se compara com o que se tem hoje, as músicas de hoje. É mais uma coisa mais sensual ali, legal, bacana, festiva, pop. Mas assim, esse disco, aí você tem uma música como Sem Terra, que ela fala, que ela levanta a temática no Brasil numa época que a gente tinha muitos conflitos de terra no país. Você tem, só que também de uma forma mais descontraída, mais... Nesse disco, o Mano Chao, cara, que não era uma figura assim mundialmente tão famosa, mas ele já era conhecido no meio alternativo ali do rock. Skank trouxe Mano Chao para fazer parcerias. Isso é de uma inovação assim na música brasileira, é de uma audácia. Isso no auge da popularidade deles, quando eles já tocavam no Faustão, tudo, eles trouxeram essa diversidade cultural sem perder a essência e ainda tendo elementos de música regional brasileira no disco. Então, assim, é incrível a forma como que a banda dialogou com tudo isso e como que a riqueza, diversidade rítmica, impressionante. Aí depois a banda ela teve o Siderado, que já é um reggaezinho também mais pop, bacaninha. Você tem uma parceria do Samuel com o Iuca, do Rapa, com uma homenagem a Jorge Ben ali. Enfim, mais uma vez a música brasileira presente. E depois eles enveredaram por um caminho mais Clube da Esquina, que já começa nesse disco aí do Siderado, com a música Resposta, que ela, na minha opinião, a música Resposta ela muda o Skank, porque ela é uma composição brilhante, né? Mas ela já leva o Skank para esse estilo mais Clube da Esquina e essa influência dos Beatles, que depois fica muito marcante um pouquinho no Maquinarama, que ainda é um pouco mais pop, mas veio o Cosmotron, que é uma obra-prima e, na minha opinião, um dos melhores discos de rock da música brasileira
em todos os tempos. Um rock mais linha Beatles. Não estou falando aqui de AC/DC, de Metallica. A obra desses caras, depois eu acho que a banda deu uma caída. Tem alguns hitzinhos ali isolados, mas acho que caiu um pouco o nível dos demais discos. Mas a obra já estava consolidada. E, na minha opinião, com base nessa riqueza rítmica e de inovações e de influência, e também pelo fato de ter conseguido penetrar no povão e no todas as classes, eu coloco o Skank como a maior banda. Eu não vou dizer que é reggae, porque se eu estou falando dessa diversidade toda musical, eu não vou classificar no estilo, mas ela seria mais irmã das bandas de rock que a gente teve aqui no país, né? Então, para mim, eu vou sentir muita falta. Esse encerramento do Skank também, ele coincide com o fim também das bandas da década de 90. A gente teve aí a morte do Caniço, do Raimundos, que já tinha se separado lá atrás, o Rodolfo e tudo. A gente não tem mais o Charlie Brown Jr., que foi uma banda divertida, legal. A gente não tem mais, com a morte dos integrantes, né, lamentavelmente. A gente não tem mais o Rapa, que também sofreu com a morte do Iuca, que era seu grande cabeça, que é outra banda também, que ela compete ali com o Skank, na minha opinião, também por essa diversidade. Tem o Chico Science, que foi um grande influente, o cara que talvez mais influenciou essa coisa de misturar o rock com o regional no país, lá com a criação do Mangue Beat, criou uma escola musical no Recife. E infelizmente a gente não tem mais essas bandas. Acredito que não teve uma renovação legal da década de 2000 para cá. A gente não tem bandas que sequer chegam perto dessa. E vai ficar essa lacuna aí, infelizmente, para a história. Eu espero que, pelo menos, essas obras elas inspirem novas bandas, que despertem para esse caldeirão ritmo, essa riqueza que a gente tem. E também você pode pegar essa riqueza e flertar com ritmos internacionais. Fica muito bacana, esses caras provaram isso. E, infelizmente, a gente não vai ter mais a possibilidade de ir em show dessas bandas. Mas fica aí o meu agradecimento à banda. Fez parte da minha vida em vários momentos, desde da adolescência. E até hoje eu sigo ouvindo bastante. E eu torço para que a música brasileira renasça nesses moldes também, tanto da sua música original, né? Tanto o samba, o forró, os Rio Maracatu, que tudo isso renasça, que é muito rico, que a gente tem no país, e também essas bandas que sabem usar esses elementos, que querendo ou não a gente vive num mundo globalizado e todo mundo já incorporou isso, todo mundo hoje ouve rock, todo mundo ouve uma música mais eletrônica, a gente gosta também. E quando você junta isso com as músicas brasileiras, tudo fica assim espetacular, que a música ela sai dessa mesmice que a gente está vendo hoje, de letras fracas, de poucos ritmos ali que são aproveitados e pobres, que estão mais interessados parece que em ganhar dinheiro do que promover uma obra de qualidade. Como essa do Skank, que embora a banda tenha acabado, vai ficar aí por muito tempo, a gente vai estar ouvindo, muita gente vai estar ouvindo. E é isso, galera. Quem gostou desse conteúdo, dá aquela moral. Canal aqui, a gente não tem uma linha específica, a gente gosta de falar de futebol, gosta de falar de política, música. E é isso aí. Um abraço, valeu.